Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Depois de uma premiação na Aliança Francesa de Arte Contemporânea, ele foi mostrar todo o talento em Paris da arte visual e trouxe também a experiência para cá, o resultado do aperfeiçoamento. Eu vou conversar aqui no estúdio com o artista visual Osmar Domingos, que é aqui de Itajaí e que passou um mês em Paris se aperfeiçoando na arte visual. Obrigado, Osmar, pela sua presença, parabéns aí por essa conquista. Como é que foi toda essa experiência lá na capital francesa, especificamente sobre a arte visual? O que você trouxe de lá? Então, eu sempre quando eu falo sobre isso, eu falo que a coisa mais maravilhosa de estar lá em residência em Paris foi ter contato com trabalhos que eu já admirava, com artistas que eu admirava ou que eu não conhecia, ou descobrir novos artistas, que eu só tinha contato por livros ou pela internet. Então, eu visitei uns espaços que são espaços a nível mundial, são muito importantes para a arte contemporânea, tipo o Centre Pompidou, o Museu de Arte Moderna de Paris, e eu tive contato com esses artistas e isso da experiência foi o mais incrível. Uhum. Como que você chegou a ser premiado? Como é que a Aliança Francesa, né, que é uma escola de idiomas que ensina o francês, que também assim incentiva muito a arte, como é que você chegou à Aliança Francesa? Como é que eles descobriram aí o teu trabalho? Eles abriram um edital, uma chamada pública para onde tu poderia escrever 2 trabalhos, se eu não me engano, com fotografia, com as imagens do trabalho, com um memorial descritivo, o portfólio e o currículo. Uhum. Então, eu enviei esses materiais lá. Eles fizeram uma seleção dentre os artistas inscritos, que foram 79 artistas do estado, é um prêmio estadual, e selecionaram 2 trabalhos que eu tinha enviado, os 2 trabalhos, né? Então, eu expus lá na mostra do Prêmio Aliança Francesa, a terceira, já está na terceira edição, e no dia 5 de outubro, que foi a abertura da mostra, eles anunciaram os vencedores. Uhum. E você foi para uma espécie de academia de arte visual, é isso? É um espaço que funciona como uma academia. Tem cursos, tem atividades de performance, dança, palestras, mas é sobretudo um espaço onde os artistas vão para residir por um tempo. Eu fiquei um mês, mas tem artistas que ficam 5 meses, 1 ano ou mais. E a estrutura é a seguinte: os estúdios eles são divididos por países. O Brasil, se eu não me engano, tem 3 estúdios ou 2. E lá os artistas vão para residir, para ter a experiência de estar em Paris enquanto artista visual ou de outras linguagens. Tinha escritor, tinha um poeta brasileiro que eu conheci lá, o Pedro, do Rio de Janeiro. Então, não é especificamente para artistas visuais, e os artistas que fazem a programação do local. São para diversos tipos aí de arte, é isso? Isso, diversas linguagens. Diversas linguagens, é isso? Isso. E os artistas montam as programações e tu vai escolhendo o que tu está a fim de participar, o que tu está a fim de produzir enquanto programação. O evento principal que se realiza lá é o Estúdio Aberto, onde os artistas abrem as portas dos seus ateliês e apresentam trabalhos que ou já fizeram ou fizeram ali em residência ou está em processo, para dialogar, apresentar a sua prática, dialogar sobre ela. Esse é o evento mais comum que acontece lá. Sempre tem esse tipo de estúdio aberto que eu tentei reproduzir aqui. Você levou assim um pouco do teu conhecimento, né? Você é ator, mas foi para a arte visual também, levou um pouco do teu conhecimento. Como é que é essa troca de experiência lá entre os artistas que estão nesse intercâmbio na academia? Eu comecei fazendo teatro em 2007 e por conta do Salão Nacional de Artes de Itajaí, eu me apaixonei pelas artes visuais. Eu já tinha um interesse pelas questões das artes visuais que dialogam com o teatro, que é a performance dos anos 70.
E daí eu fui me aproximando das artes visuais, então eu trabalho meio que entre essas linguagens, né? E isso que eu sempre falo, né? Eu trabalho entre teatro e artes visuais e é nesse lugar que eu posso falar. Mas a experiência lá de troca foi incrível, particularmente porque eu tive contato com a realidade europeia de arte e com artistas emergentes lá. Isso foi muito positivo porque eu vi que a situação do artista emergente ou do jovem artista não é diferente da Europa. Então, o trabalho é o mesmo, o trabalho por conquistar um espaço, por ter o trabalho valorizado, por ter um lugar de fala sobre arte, né? Por ter inserção nas instituições. A problemática é a mesma. Lá, acontece que lá o dinheiro, o financiamento no sistema de arte, ele circula melhor, meio que eles, ainda não como deveria, mas meio que eles entendem da importância da arte, né? Que eu acho que aqui no Brasil é bem mais complicado lidar. Ainda é um pouco deturpada essa ideia, né? Sim, e não se entende o artista como um trabalhador, né? Do que aconteceu aí com a Lei Rouanet e tudo mais, então fica um rótulo muito grande, né? Também já dificulta bastante, né? Sim, sim. E como que eles encaram o artista brasileiro lá, né? Assim, a gente está dando tanto maus exemplos, mas também tá levando bons exemplos para lá, né? Um dos exemplos é você, que foi selecionado, representou Itajaí, o Brasil, né? Como é que eles veem o brasileiro artista lá? Não é só cantor, né? E ator de novela e tal, mas também mostrando um outro tipo de arte, uma outra linguagem. Como é que eles enxergam isso lá? Eu acho que tem um tato de nunca, por exemplo, de evitar falar, evitar de se debater cultura, porque como é um lugar múltiplo, eu conheci muita gente de muitas partes do mundo, tem uma espécie de tato para falar de culturas, mas em algumas discussões a gente falava do status de violência do Brasil, porque isso chega muito para eles, né? Que pessoas são assassinadas na rua, enfim. E a arte também é isso, a arte é uma forma de protestar também, né? O meu trabalho, a arte não tem regra, a gente não deve dar regras à arte, né? Mas no meu trabalho eu sempre gosto de tratar de questões que me incomodam, porque são questões que afetam a comunidade onde eu estou inserido. Afetam o dia a dia da comunidade. Isso, também, e na comunidade imediata, que é aqui onde eu moro, mas na comunidade, expandindo essa ideia de comunidade para o meu estado, para o país, eu sempre trato disso. Então, às vezes é difícil quando tu trata de algo específico, de uma problemática de uma determinada comunidade, é difícil tu traduzir isso quando tu vai para fora. Mas foi isso que eu tentei no trabalho que eu realizei lá, assim. Não traduzir uma problemática, mas falar do problema de tentar traduzi-la. Foi isso que eu fiz no vídeo que eu apresentei lá. Você falou que teu start mesmo começou aí com o Salão de Arte de Itajaí, né? Que a última edição foi já há 4 anos, se eu não me engano, né? Era um tipo de uma vitrine bastante grande para os artistas, não só aqui da região, mas que vinham de Curitiba, de São Paulo e tudo. Você está envolvido na cultura. Há previsão desse salão voltar também? Então, a gente teve uma reunião. Eu estou como presidente da Câmara Setorial de Artes Visuais agora, na gestão 2017-2018. Então, a gente teve uma reunião com a Lúcia, que é diretora do Teatro Municipal, mas que é artista visual. Lúcia Mendes, né? Isso, Lúcia Mendes. E estava à frente da escrita desse projeto. Então, foi escrito um projeto do 14º Salão Nacional de Artes. Foi enviado para a Lei Rouanet. E agora a gente está esperando esse trâmite. Mas está encaminhado. A gente só tem agora que lidar com essas burocracias, com essa questão da lei. Agora, como é que você entrou na arte visual, né? E muitos são imagens, né? Como é que o público vê esse tipo de arte? Existe um público, um espectador em potencial para isso, Osmar? Agora eu vou falar uma coisa que é meio tabu, assim, porque as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, que é a arte contemporânea.
Mas desde a arte moderna, da ruptura, quando a arte moderna começou a transitar, se deslocou dos manuais de instruções que eram os movimentos, por exemplo, o surrealismo, que trabalhava com sonhos, o dadaísmo, que trabalhava com um tipo de anti-arte, quebrando padrões de arte. Quando foi se transformando na arte contemporânea, que ao invés de grupos que se uniam para fazer determinada experiência estética, a arte contemporânea ela virou um lugar do artista, do próprio artista, fazer o seu próprio testemunho do que é arte, né? Então é um lugar muito aberto, é um lugar múltiplo. E nisso, a ideia do foco da arte, das artes visuais para a visualidade foi se dissolvendo para narrativa, para o conceito, né? Qual a ideia ao redor daquela visualidade, que às vezes é até mais importante do que a visualidade em si. Então, eu acho que por exemplo, eu venho do teatro, então eu trabalho com vídeo, com instalação, e para mim é muito importante contar uma história, contar alguma coisa, trabalhar com uma narrativa. Então eu acho que o público, se a gente fosse achar um público em potencial de arte contemporânea, é um público que está a fim de ouvir, tem paciência para ouvir e está a fim de dialogar. Porque não só dialogar com o artista que produziu o trabalho, porque geralmente o que a gente chama de arte contemporânea ganha uma aparência meio estranha, mas, sobretudo, dialogar com o trabalho, né? Porque a partir dos elementos que o trabalho está te apresentando e das suas próprias referências, promover um diálogo e tentar extrair algo daquilo, algum texto, uma narrativa, um sentido. E a própria interação do público, né? Porque um quadro, ele não interage tanto, ele vai percebendo, mas não interage tanto. Mas na arte visual, na arte contemporânea, muitas vezes até o público, ele faz parte, entra na arte também. Isso que é interessante, né? Ele sente, né, a arte, né? Sim. Existem obras que elas são, por exemplo, o rótulo dela já é um trabalho interativo, mas eu acho que a arte contemporânea, ela é sempre interativa. E talvez até as artes as produções artísticas anteriores, elas tenham algum lugar de interatividade, porque tu precisa, para conseguir ler um trabalho de arte, tu precisa de alguma forma se engajar nele. Então, essa é uma dimensão da interatividade. Claro, tem trabalhos que essa dimensão é aprofundada, que o público é inserido na obra, que ele ajuda a construir ela, mas eu acho que um certo nível de interatividade sempre existe na interação com arte. O teatro também já tem um pouco dessa tendência, né? Eu entrevistei aqui o Peixoto aí, que é da... Guilherme Peixoto, Isso, que ele tem uma peça do Saint-Exupéry que as pessoas estão lá dentro do hangar, né? Nossa, então, maravilhosa a experiência. Que já foi premiado e tudo, então isso é bacana também. Né? E tem um lugar... É uma arte contemporânea também, na realidade. Sim, é verdade. E tem um lugar, porque assim, a arte contemporânea, ela assume um lugar híbrido, né? De juntar várias linguagens e de não marcar muito o que seria cinema, e agora é um vídeo mais para as artes visuais, ela não marca tanto. Tem uma coisa no Exupéry que eu acho incrível, que é uma coisa que a arte contemporânea está muito preocupada, que é produzir experiências. No Exupéry, quando você entra naquele hangar, ele já está te dizendo que ali é um lugar de uma experiência particular. Tu precisa se entregar para aquela experiência, né? E eu acho que a arte contemporânea ela tem proposto isso. Eu fui lá no Centre Pompidou, eu fui numa mostra de um prêmio que chama o Prêmio Marcel Duchamp, e tinham 4 artistas. Tinha um que venceu o prêmio, mas eles exibiram dos 4 ou 3, eu acho que 3 artistas. E todos os trabalhos propunham uma experiência. Tu entrava numa sala com o primeiro trabalho, tinha uns vasos enormes de cerâmica, então aquilo era muito imersivo. No outro trabalho tinha um vídeo que era enorme para te ver, e tu via sentado numa plataforma, numa escadaria, tinha uns tecidos que eram usados para fazer o vídeo. Então tinha muito a ideia de dar experiência em contato com aquele trabalho. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Osmar, aí vamos conhecer um pouquinho do trabalho que ele desenvolveu lá em Paris, que também já mostrou aqui na Casa da Cultura Dido e Brandão, nessa semana, mostrou o que trouxe
na bagagem lá de Paris. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso convidado de hoje é o artista visual Osmar Domingos, que passou um mês em Paris, depois que recebeu um prêmio da Aliança Francesa de Arte Contemporânea, mostrando todo o talento da arte visual. O Osmar também trouxe de lá toda a experiência e já mostrou aqui em Itajaí o que aprendeu, né? O aperfeiçoamento que teve lá no Cité International de Paris, onde ele ficou um mês. Osmar, a gente falou um pouquinho já de artes visuais, o que é e tudo mais, e da sua experiência em Paris. O que você trouxe na bagagem lá de Paris, que já apresentou aqui na Casa da Cultura de Brandão? O que na realidade é a sua arte visual e a sua proposta como artista? Eu, vindo do teatro, trabalhando com teatro, como eu falei, eu trabalho bastante com narrativa, me interessa muito contar alguma coisa. Mas, diferente do teatro, eu gosto de fazer um trabalho que ele abra possibilidades para que o público, em contato com aquela narrativa fragmentada, possa construir a sua própria. Claro, como a gente falou, né, o público que esteja a fim de se relacionar com o trabalho, porque o que não está, não vai chegar, mas eu sempre me preocupo com isso. Então, o que eu gosto de fazer? Eu trabalho com textos clássicos, eu gosto de trabalhar com textos clássicos do teatro. Quando eu falo clássico, eu não falo antigo, porque eu trabalho também com textos contemporâneos, mas clássicos no sentido de obras-primas. Eu trabalho muito com Shakespeare e eu gosto de adaptar os clássicos para uma dimensão contemporânea, para algo contemporâneo que dialogue com as atualidades, com o que a gente está vivendo. E geralmente tem muito do ambiente virtual, das relações que a gente estabelece virtualmente, porque isso tem muita força no jeito que a gente está vivendo hoje em dia. A gente tem umas fotos aí do trabalho que você realizou lá em Paris, que foi mandado pela assessoria de imprensa. O teu trabalho é uma instalação, ou é um vídeo? É Ricardo... sobre Ricardo III, né? Isso, chama Ricardo III em Ricardo III de si mesmo. O vídeo é basicamente uma colagem de narrativas. Na legenda em inglês é o texto do Shakespeare, Ricardo III, que trata de corrupção. E em português, os meus amigos que fizeram... Essas são imagens lá da apresentação lá no estúdio. Esses são os meus amigos lá. Imagem lá de Paris, é isso? Isso, esse era o meu estúdio. Essa é uma instalação que eu fiz nos espelhos. Que foi como se os personagens de Shakespeare tivessem deixando abandonado a peça Hamlet e deixado mensagem para o personagem Hamlet, explicando o porquê. E por que essa paixão por Shakespeare? Não é nenhuma paixão, é porque eu queria estabelecer uma dimensão crítica com Shakespeare, porque assim, se a gente observar, tem um livro chamado Shakespeare, A Invenção do Humano, de um escritor chamado Harold Bloom. É um texto crítico, mas que ele fala logo na introdução que Shakespeare deveria ser transformado numa religião. E eu acho isso muito grave, porque eu acho que em arte as coisas que são dogmáticas, e quando leva esse título A Invenção do Humano, significa que algo está muito cristalizado. E eu acho que a gente já está num ponto da humanidade que a gente precisa transformar ela, porque senão a gente está à beira de uma nova guerra mundial. A arte não pode ser uma caixa, que eu né? sinto. Ficar no quadrado, né? Não pode, expandir, né? e não pode, e as obras-primas elas têm essa força de definir o que é humano, né? E como o humano deve pensar. Então, eu me preocupo muito em adaptar esses textos clássicos para adaptar o discurso sobre a humanidade. Claro, assim, eu nunca vou chegar aos pés de um Shakespeare, mas eu não tenho essa intenção, eu só quero fazer o que eu tenho vontade de fazer. Mas, ao menos, eu acho interessante os trabalhos que têm esse impulso de redefinir a humanidade, de promover um novo lugar da humanidade para que ela possa se repensar. Porque eu acho que a gente sempre tem que renovar os projetos de como que a gente se coloca como humano, o que é importante moralmente hoje em dia, né? E como é que chega a inspiração, né? Claro, você tem uma leitura bastante grande da arte, né? E como é que você montou, chegou a
a esse tema e como é que foi montado todo esse processo? O Ricardo III, falando sobre os vídeos que eu exibi lá na residência e exibi aqui também ontem, o Ricardo III, eu usei o texto de Shakespeare, que fala de corrupção, que é uma coisa que a gente está experimentando como brasileiro, já há muito tempo, mas agora está muito mais aflorado. É um tema bem atual, né? É um tema bem atual. Mas os meus amigos, eu escrevi um fato que aconteceu, um relato do Ricardo da Herbalife, que é um lugar para fazer dieta, enfim, que eu vou quando eu preciso dar uma controlada no peso. E eu passei por uma situação que tinha um Ricardo na Herbalife. Eu sempre trabalho com humor, assim, o meu trabalho nunca leve muito a sério. E tinha um Ricardo na Herbalife e era o dia da pesagem. Eles queriam ver quem perdeu mais peso e o Ricardo ficou em terceiro. Então, como eu estava estudando o texto do Shakespeare e aconteceu essa situação, eu decidi linkar as duas narrativas e descobrir, em contato com o público, não dizer o que pensar, mas descobrir o que pode o que pode resultar dessas duas narrativas coladas, né? Então, na legenda em inglês é o texto de Shakespeare, em português os meus amigos que me mandaram os vídeos gravaram essa história do Ricardo III de si mesmo da Herbalife e tem uma parte em francês que fala sobre a dieta da Herbalife e tal. E claro, assim, lá eles não entenderam a parte em português, mas aqui eles entenderam, então são essas camadas de leitura, né? E essa ideia de brincar com traduções, com idiomas e tal. Agora, Osmar, há espaço para arte visual no Brasil? Na Europa é bastante difundido, mas no Brasil há um espaço? Você pretende expor em outros espaços? O sistema brasileiro ele é muito difícil porque ele trabalha com... O Brasil é um país muito grande para esse tipo de sistema, que é muito muito uma cópia do sistema europeu, que é o sistema de estrela. Então, selecionam-se 5 artistas, sei lá, 5 a 10 artistas, e esses artistas tu vê em todo lugar. Eles estão em toda mostra, todo salão, e toda feira internacional, e são sempre citados em matérias e tal, porque geralmente são os artistas que são representados pelas galerias mais caras, e isso tem uma influência. Então, é muito triste ver ainda esse tipo de sistema de estrela, né, que existe no sistema de arte brasileiro. Mas a forma de circulação no Brasil faz um portfólio, monta um projeto e fica enviando para os editais que abrem, e é isso que eu estou fazendo. Então, como todos os outros artistas, eu estou tentando dessa forma, assim, expor em outros lugares, e é assim que se tenta expor em outros lugares que não aqui na região. Né? Tá certo, mas uma conquista já foi feita, expor lá no centro de arte tão grande que é Paris, já é uma conquista bastante grande, né? Sim, já é. Sim. Tá certo. Muito obrigado, Osmar, pela sua participação aqui. Obrigado parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns pela conquista também. Muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.